excelsis Deo, et in terra pais omnibus bone voluntas. Dando continuidade à nossa formação, então nós vemos aqui que Santa Teresa d'Ávila, ela está falando das graças, né, que a alma de terceira morada, ela tem, né, que ela passa por alguns gostos, né. É interessante vermos que a alma de terceira morada, ela já recebe uma graça, a graça de contemplar outras moradas do castelo interior, né. Deus pode conceder isso a algumas almas. Por que isso? Como um convite para que a alma possa se fortalecer, para que a alma possa beber dos reflexos dessas graças e assim poder progredir, ter força para prosseguir. Então vamos continuando. As almas que pela bondade do Senhor já chegaram a este estado receberam grande misericórdia. Estão muito perto de subir mais. Para elas é de grande proveito exercitarem-se muito na prontidão da obediência. Mesmo não sendo consagrados a Deus na vida religiosa, é-lhes muito útil ter diretor, como tem tantas pessoas, um guia espiritual, a quem possam acudir para em nada seguir a própria vontade. É esta, geralmente, a origem de nossos males. Não busquem outro do mesmo gênio, como se costuma dizer, que vai em tudo com demasiado cuidado. Procurem quem esteja muito desenganado das coisas do mundo. A comunicação espiritual com aqueles que já estão desapegados de tudo é de enorme proveito para conhecermos a nós mesmos. Além disso, dá-nos muito ânimo vermos praticados por outros, com tanta suavidade, sacrifícios que nos parecem impossíveis de abraçar. Vendo seus altos voos, nós nos atrevemos a voar também. Como os filhotes das aves, quando o aprendem, embora não se arrisquem logo a dar grandes voos, pouco a pouco imitam seus pais. É de grandíssimo proveito, sei por mim. Tais pessoas, por determinadas que estejam a não ofender o Senhor, farão muito bem em não se meterem em ocasiões de pecar. Ainda estão perto das primeiras moradas e facilmente poderão voltar a elas. É que sua fortaleza não está apoiada em alicerces de terra firme, como as almas exercitadas em padecer, que já conhecem as tempestades do mundo, pouco temíveis quando não se desejam seus prazeres, por alguma perseguição maior, urdida pelo demônio para nos fazer mal, poderiam voltar atrás, querendo impedir ou remediar pecados alheios. Com bom zelo, não teriam força para resistir as tentações que sobreviessem. Olhemos para as nossas faltas, deixemos as alheias. É muito próprio de pessoas tão corretas escandalizarem-se de tudo, e talvez no que importa teríamos bastante que aprender com aqueles que nos desedificam. Na compostura exterior e no trato com o próximo, levamos vantagem. Essas coisas, entretanto, embora louváveis, não são as mais importantes. Não há razão para querermos que todos sigam logo pelo nosso caminho. Nem nós devemos pôr a ensinar o caminho do Espírito, que talvez nem saibamos que coisa é. De fato, com este desejo do bem das almas que Deus nos dá, irmãs, podemos cometer muitos erros. O melhor é pautar nosso conhecimento pelo que diz nossa regra. Procurar viver sempre no silêncio e na esperança. O Senhor terá cuidado das almas alheias.
quanto a nós, faremos muito com o favor de Sua Majestade, se não descuidarmos de suplicar por elas. Ou seja, que são as almas alheias? São os nossos irmãos e as nossas irmãs, né? Aqueles irmãos, aquelas pessoas que nós conhecemos, que são de caminhada oracional, né? Existem determinadas almas que estão também nas terceiras moradas do castelo interior. O que eu quero dizer com isso? Que são pessoas que fazem penitência, que têm vidas de oração, que vão à missa inclusive diariamente, que rezam um Santo Rosário, aparentemente, né, tem tudo aquilo de uma vida virtuosa, uma vida cristã, mas ainda tem certos pensamentos mundanos, ainda tem certas atitudes mundanas que nós, ao conviver com essas almas, com essas pessoas, verificamos essas realidades. Não nos cabe aqui julgarmos elas, muito menos condená-las. Elas, inclusive, muitas vezes nos edificam. Por quê? Porque através daquela ação ali que eu tenho, né? Daquele contato, eu vou desenvolvendo a virtude da paciência, de muitas vezes me silenciar no meio de uma situação, né? De muitas vezes guardar, né, aquela informação que aquela pessoa disse de julgamento de outra ou algo assim para edificação da virtude da prudência, né? E assim vai. Então nós vamos aqui recapitular rapidamente, né, sobre a questão de uma alma de terceira morada. O maior desafio que tem de uma alma de terceira morada é justamente o desafio dela sair das coisas do mundo e renunciar a si mesma, né? Quer dizer, a primeira morada seria largar o pecado mortal. Não é que bem seja dessa maneira, mas é uma forma mais simples de eu repassar, né? Seria largar o pecado mortal, no sentido de criar inimizade com o pecado mortal. Não que essa alma não possa cair em pecado mortal, mas não cair deliberadamente, né? Gradativamente essa alma vai, vamos dizer assim, fortalecendo o seu espírito, né? Através da penitência, da oração, da caridade, do jejum, as armas que se tem, e aderindo à vontade de Deus, à graça de Deus, né? Que é os sacramentos, né? Tudo isso. A própria oração, onde a pessoa se abre à graça e ao agir de Deus. A alma passa para uma segunda morada do castelo interior, onde o combate se torna mais intenso e mais interior, ou seja, essa alma já começa a ter inimizade, não apenas com o pecado mortal, mas também com o pecado venial, né? Onde essa alma já se torna mais penitente, já sabe orar, já sabe, digamos assim, como se colocar diante da presença de Deus e já conhece as suas misérias. Mas ainda deve prosseguir, né? Para poder, vamos dizer assim, prosseguir sempre. Mas eu quero dar ênfase aqui em sair para a terceira morada, né, por uma via ascética, onde a alma vai passar várias securas, vários, digamos assim, vários períodos de deserto interior, né? A alma, então, ela atinge a terceira morada do castelo interior. A terceira morada do castelo interior é um nível de morada onde as almas que aí chegam, elas já têm, vamos dizer assim, um distanciamento, né, da porta do castelo, ou seja, elas estão já distantes
dos pecados mortais e dos pecados veniais, dos perigos exteriores, né? Mas, novamente, o combate interior é bastante assíduo, né? A alma aí, ela conhece a sua miséria em profundidade, ou seja, ela mergulha nas suas misérias, né, com uma total clareza. É por isso que eu equiparo, né, uma alma de segunda morada numa certa distância do espelho, né, se conseguindo ali se enxergar nitidamente, mas com uma certa distância, né, ainda produzindo certas sombras no espelho, não se vendo sim com uma certa nitidez, mas não com total clareza, né? Já uma alma de terceira morada seria quando ela está próxima do espelho, onde ela consegue se ver com total clareza e com total nitidez, né? Então ela é convidada pelo amado, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela Santíssima Trindade, a se despir, se desnudar de si mesma. Aquele mesmo chamado que nosso Senhor Jesus fez, né, ao jovem rico, né, com o olhar dele de misericórdia, ele convida essa alma a se desnudar, a se desvelar, né, a se abrir à graça de Deus, a se despojar, a se empobrecer interiormente. E nesse processo de deixar os trapos, de renunciar a si mesmo, a alma passa por um processo bastante doloroso. Por quê? Porque ela vai tendo sede de avançar, mas muitas vezes não consegue. É preciso então ter paciência e permanecer com esse desejo que uma hora a graça é concedida por Deus, né? E aí ela entra em outras moradas, né? Nas quartas moradas do castelo interior. Mas é preciso uma determinada determinação, uma consistência, uma virilidade, né? Uma perseverança, né? Na sua vida oracional, na sua permanência com Deus, na sua intimidade com Deus, onde ela deve focar o olhar de Cristo, né? E quando ela olhar para o irmão ou a irmã, que são as almas alheias, ela sempre tem um olhar de misericórdia, de compaixão. Ela deve caminhar prudente e, por isso, se distanciar cada vez mais das coisas mundanas, das mentalidades mundanas, inclusive das más companhias, onde as más companhias, além de pessoas, de amigos e amigas que distraem a sua vida espiritual, também pode ser um seriado, um livro, pode ser inclusive uma atividade física, esportista, né? Ou até mesmo, enfim, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas enfim, pode ser várias realidades. Se estiver distraindo a sua vida espiritual, se estiver atingindo a sua comunhão com Deus, né? Na justa medida, na prudência, no equilíbrio, né? Orientado por uma pessoa, né? Por um diretor espiritual, ou então movido por um bom discernimento com Deus, né? Você pode muito bem abdicar daquilo. Tem coisas que nós não precisamos nem discernir, basta utilizar o bom senso, né? Se uma determinada música, vamos supor, né, ofende a pureza, né, ela ofende a Nossa Senhora, então automaticamente eu não posso ouvir aquela música, né? Se em um determinado ambiente as pessoas vão ali quase praticamente seminuas, né? Então eu não posso estar ali também, né? Eu devo estar onde nosso Senhor Jesus Cristo ele estaria tranquilamente. Então, tem algumas coisas que são bom senso, outras coisas são discernimentos, né? Cada vez mais pessoais, né? Porque aquilo que pode funcionar para mim, né, pode ser totalmente inútil para você.
E aquilo que pode ser utilíssimo para você pode ser totalmente inútil para mim. A alma também ela deve cada vez mais se conformar à vontade de Deus e no agir dele, né? Então essa configuração. E nessa configuração a alma sai de si. A alma sai de si para o caminho do amor, né? Onde a alma é amada, ela se sente amada, acolhida por Deus, né? Primeiro ela conhece as suas misérias. Logo em seguida ela conhece a misericórdia de Deus, porque vendo as suas misérias, ela vê a imensidade da misericórdia de Deus. É quase como se conhecesse dois abismos, um abismo enorme e outro abismo ainda que seria as misérias dela, né? E um abismo infinitamente maior, que é a misericórdia de Deus, que engole o abismo dela, né? É quase como se todo o pecado dela fosse uma pequena gota e a misericórdia de Deus fosse o mar. Ou seja, some completamente, né? É consumida totalmente por aquela misericórdia infinita. Mas nós passamos, né, a nos conhecer. Nós temos que passar pelas nossas misérias e mergulhar na misericórdia de Deus. Nesse mergulhar da misericórdia de Deus, nos expomos ao amor dele, acolhemos esse amor, né? Nos permitimos sermos amados, acolhidos, amamos, correspondemos a esse amor, amamos o amor, amamos a Santíssima Trindade e logo em seguida expandimos, irradiamos, né, o amor de Deus, espelhamos esse amor para os nossos irmãos, as nossas irmãs, em serviço e em caridade que se doa, em serviço de Deus, em serviço da humanidade, também do próximo, né? É também um processo onde cada um de nós vamos nos conhecendo em Deus com nitidez e clareza. Nós vamos tocando na mais fragilidade humana, mas ali naquele estágio da mais fragilidade humana, nós vamos também tocando, né, no reflexo de Deus, que somos nós, porque nós somos reflexos de Deus, né? E as nossas misérias, os nossos pecados, o nosso contato com o mundo, ele por mais que nos desorganize, por mais que ele nos deixe feridos, por mais que ele nos deixe com muitas marcas, com muitas chagas, ele não, por mais que ele até nos desfigure, ele não nos impede de sermos amados por Deus. E nesse amor nós vamos sendo curados. E nesse amor nós vamos sendo restituídos. E nesse amor nós vamos sendo santificados. E nesse amor nós vamos sendo mergulhados cada vez mais. E nós vamos sendo curados. Curados para amar, curados para levar esse amor ao próximo, ao coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então esse é o processo do castelo interior até as terceiras moradas. Essas 3 moradas, elas são processos extremamente purgativos, né? Desde a primeira morada já começa um processo purgativo, né? A via mística é formada por 3 vias, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Claro que na primeira morada do castelo interior já é uma via purgativa e já é também uma via iluminativa, digamos assim.
mas e também é uma via de união unitiva, por mais que a alma se una através de uma forma muito ainda muito, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar isso? De uma forma ainda muito imperfeita, né? Mas é uma união com Deus, né? É uma oração e Deus escuta aquela oração e Deus vai convidando, Deus vai dando o toque da graça para gradativamente aquela alma ir progredindo, né? E progredindo nessa amizade com Deus, nessa identificação com Ele, nessa unidade com Ele, né? Então, essas 3 primeiras moradas, elas são ligadas muito a essa via purgativa, essa via de purificação. Por isso também Santa Teresa d'Ávila ela vai falar muito sobre a importância da penitência, né? De uma vida ascética, né? Uma vida ascética, onde nós temos que fazer bastante jejum, oração, caridade, penitência, contato com os sacramentos. Temos que ter uma vida de combate espiritual, né? Eu acrescento aqui o uso dos sacramentais, né? Porque os sacramentais nos estendem os efeitos dos sacramentos, quando bem utilizados com consciência, né? O Santo Rosário, as orações, né? Eu coloco aqui também as lives oracionais. Sim, muitas vezes quando você talvez não conseguir rezar, utilize uma live oracional, né? O que você não pode deixar é de deixar de progredir. Nas segundas moradas do Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila vai falar de bons sermões, né? De bons livros. Então é importante você alimentar o seu espírito com bons formadores, né? Eu vou dar aqui exemplo, como por exemplo, vídeos do Padre Paulo Ricardo, vídeos do Frei Gilson, momentos oracionais, como por exemplo o Instituto Hesed, né? É importante você alimentar o seu espírito, né? E através desses vídeos você poder ali receber exatamente aquilo que Deus quer lhe dizer naquele momento, através daquele irmão, através daquela irmã, ou através daquele livro, por exemplo, né? Quão rico é, por exemplo, o próprio livro do Castelo Interior, né? O livro do Diário de Santa Faustina Kowalski, por exemplo, né? Um livro belíssimo, como temos a imitação de Cristo. São livros assim que vão nos, vamos dizer assim, nos apontando, né, o caminho do progresso espiritual. A terceira morada do Castelo Interior seria então uma total ruptura, né? É um convite para nós totalmente rompermos com o pecado de forma geral e com o mundo e conosco próprio, né? É aí onde, nesse mergulho, nesse repouso dos sentidos exteriores, nessa noite ativa, né? A noite passiva seria ali na primeira morada, quando a alma entra sem saber. A terceira morada do Castelo Interior seria já uma noite ativa muito bem trabalhada. Então, nessa noite ativa, onde eu repouso os meus sentidos exteriores, onde eu já sei mortificar os meus sentidos exteriores, eu então desperto os meus sentidos interiores, né? Eu desperto os meus sentidos interiores para aí sim acessar a via contemplativa em iluminação, né? A partir das quartas moradas inicia então a via iluminativa, que é onde a alma já passa a ter consolos, graças, né, de Deus, já ali com mais clareza e nitidez, vamos dizer assim. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha aproveitado esse momento. E no mais é isso. Que Deus te abençoe, te
te guarde e te ilumine, que o Divino Espírito Santo de Deus te dê toda a graça do alto para que você possa desenvolver cada dia mais, né? Praticar cada dia mais a graça a virtude da humildade, né? À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos vendo quão orgulhosos somos, quão estado terrível nos encontramos por causa dos nossos pecados, por causa do contato com o mundo, por causa dos reflexos, né, que nós irradiamos dentro do espelho cristalino que tem dentro de nós, dentro do castelo interior. Nós vamos vendo quão desorganizado estamos. Mas nós não podemos ficar presos às nossas misérias. Nós temos que, focando o sol eucarístico que há em nós, focando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, deixarmos que a luz desse sol penetre os nossos olhos espirituais, né? Aqueça a nossa alma para que nós possamos adentrar as quartas moradas, para que nós possamos sair de nós mesmos e verdadeiramente aderirmos à vontade de Deus 100%, né? Vontade essa que é de ser santo como Ele é ser santo. Por isso eu peço que nesse momento você feche os seus olhos e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Sei dos meus pecados, sei das minhas misérias, sei das minhas fragilidades, mas me permito ser moldado, ser preenchido pela Tua graça. Por isso, Senhor, eu desejo de todo o meu coração ter um encontro pessoal contigo e me permito ser amado, ser curado, para Te amar e refletir e espelhar esse amor para todos os meus irmãos, para todas as criaturas, em todas as áreas da minha vida, a minha mente, o meu ser, o meu respirar, tudo que é meu, seja vosso agindo em mim. Eu me disponho de mim mesmo, daquilo que há de melhor e aquilo que há de pior, e entrego ao Teu sagrado coração, Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Eu acho belíssimo quando nosso Senhor Jesus Cristo ele aparece a Santa Faustina, né? E ela diz: Senhor, já disposei tudo para Ti, né? O meu intelecto, minhas faculdades da alma, a minha vontade, o meu servir, o meu cantar, tudo eu disponho ao Senhor. O que falta? E aí nosso Senhor Jesus Cristo lhe diz: dá-me as tuas misérias, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele muitas vezes quer que a gente disponha também das nossas misérias, para que a gente tenha a ousadia de agir como o filho pródigo. O exemplo de uma saída de terceira morada para a quarta, o exemplo perfeito é o filho pródigo. Porque o filho pródigo ele tinha perdido a identidade dele de ser filho, né? Mas ele mergulhado em suas misérias, e não nas misérias mais terríveis, mas nem nas misérias assim mais superficiais, mas sim nas misérias mais terríveis e profundas, né? Quando ele estava ali do lado dos porcos, ali ele reencontrou a identidade de filho, né? Ele se lembrou dos servos do seu pai, né? Poxa vida, os servos do meu pai não são tratados assim, nem os servos, né? Então eu vou lá me colocar ao menos como um servo diante de Deus, né? E no momento em que ele se coloca como um servo de Deus, né, para Deus, o pai já estava ali de braços abertos esperando o filho. O filho chega totalmente sujo e lameado. O pai simplesmente o abraça. O pai se suja completamente, suja suas vestes.
e abraça o filho. E nesse abraço ele limpa o filho. Ele o acolhe como filho, e filho muito amado e muito querido. Então ele introduz o filho à sua morada, dignamente, como ele não deveria ter saído dali. Ele, não obstante, retira aquelas vestes do filho, o filho retira aquelas vestes, né? Se limpa dignamente e recebe vestes novas. Anel no dedo, ou seja, é refeito a aliança, né? E ali o filho ainda é recebido com um banquete. É justamente isso, gente, que Deus quer fazer conosco, né? Em cada oração nossa, que cada oração nossa venha a ser uma efusão do Espírito Santo. Seja uma efusão iluminativa, seja uma efusão dolorosa, uma efusão gozosa, uma efusão gloriosa. Mas que toda oração nossa seja esse encontro, onde nós nos permitimos ser amados, onde nós devemos amar o próximo e devemos refletir, espelhar esse amor para o próximo, amar a Deus, ser amado por Deus, amar a Deus e refletir esse amor para o próximo. Então, basicamente é isso. Que Deus abençoe. Paz e bem.